Zombie Apocalypse. Olá a todos, eu me chamo Marcele Macedo, sou da turma do 9º ano e hoje nós vamos apresentar o TCA de hoje, que nós escolhemos no 7º ano o tema abuso sexual. O abuso sexual deturpa as relações socioafetivas e culturais entre adultos, crianças ou adolescentes ao transformá-la em relações genitalizadas, erotizadas, comerciais, violentas e criminosas. Trata-se de uma situação em que uma criança ou adolescente é invadido em sua sexualidade e usado para a gratificação sexual de um adulto ou até mesmo um adolescente mais velho. Pode incluir desde carícias, manipulação dos genitais, mama, ânus, exibicionismo ou até mesmo o ato sexual com ou sem penetração. Muitas das vezes, o agressor pode ser um membro da própria família, uma pessoa com quem a criança convive ou até mesmo que faz parte do círculo familiar. Agora veremos as estatísticas que a aluna Aissa preparou para nós. No dia 18 de maio é comemorado o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 9.970, de 2000. Essa data busca sensibilizar e informar a sociedade para que se garantam à criança e adolescente o direito do desenvolvimento da sua sexualidade de forma segura, livre de abuso e exploração, e ganha ainda mais importância quando são verificados os dados do Disque Direitos Humanos, o Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o MMFDH. A violência sexual contra crianças e adolescentes correspondeu a 11% dos 159 mil registros feitos pelo canal do governo ao longo de 2019. Ao todo, nos últimos anos, foram 17 mil ocorrências dessa natureza, e de acordo com o Ministério, em 73% dos casos, o abuso ocorre na casa da própria vítima ou do suspeito, e é cometido pelo pai ou padrasto em 40% das denúncias. O suspeito é do sexo masculino, em 87% dos registros, segundo dados do Fórum da Segurança Pública. Entre 2017 e 2020, 4 meninas de até 13 anos são estupradas a cada hora no país. Em 2018, o país também bateu o triste recorde de ocorrências de abuso sexual infantil. 33 mil vítimas, número que nos assustam e preocupam. Casos durante a pandemia. O ouvidor nacional de direitos humanos, Fernando César Ferreira, apresentou dados sobre os 4 primeiros meses de 2020. Os números mostram uma queda do mês de abril, em relação ao último ano. Contudo, a subnotificação preocupa e fez com que o Ministério crie ações para o pós-pandemia. A pasta está em contato com uma associação de universidades particulares para requisição de psicólogos voluntários que possam trabalhar na identificação da violência sexual contra crianças e adolescentes no retorno às aulas, no período pós-isolamento. Em São Paulo, tem um estupro de vulnerável por hora. Já registraram 7,5 mil boletins de ocorrências. E esses números só aumentam. Foram quase 25 casos por dia ou por hora. Menores de 11 anos são as principais vítimas. Elas são as mais atingidas. Em 2018, o Brasil registrou 66.041 casos de violência sexual, o maior já contabilizado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano passado. Desse total, 53,85% tinham até 13 anos. Não se cale, denuncie. Quem vai explicando para nós agora a legislação são os alunos Gabriel Linares e Guilherme dos Santos. De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213, na redação dada pela Lei 12.015 de 2009, estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, tendo na sua comoção do ato, ou seja, quando não há consentimento da vítima, seja qual for a situação, isto é estupro. O estupro é considerado um dos crimes mais violentos, sendo considerado um crime repulsivo.
Atualmente, a pena no Brasil é de 6 a 10 anos de prisão para o criminoso, aumentando para 8 a 12 anos se a lesão corporal da vítima ou se a vítima possui entre 14 a 18 anos de idade, e para 12 a 30 anos se a conduta resulta em morte. Antes de 2009, a lei definia estupro, só falava do homem, sendo praticamente assim, se deixava implícito que apenas a mulher poderia ser vítima desse crime. Com a lei 2015-2009, o artigo 203 do Código Penal foi alterado. Logo, o homem também pode ser vítima de estupro. A alteração também coloca a mulher como possível autora do crime, deixando de ser crime. Impunidade. Apesar das leis, muitas vezes os estupradores saem impunes no Brasil, e a vítima sofre tanto na hora do crime quanto durante o processo criminal. A Júlia vem trazendo agora para nós a explicação do medo que as vítimas sentem após a agressão. Por que vítimas de abuso sexual demoram a denunciar? Medo, culpa e falta de compreensão do crime são os principais motivos que levam as vítimas a ficar caladas. Além disso, muitas não querem reviver o trauma que passaram. Se para um adulto já é difícil reconhecer um abuso sexual, imagine para uma criança de 4 a 7 anos. Além de não ter maturidade para compreender aquilo como uma violência, a criança também não sabe o que é permitido fazer com o corpo dela. É comum que ela não fale ou demore muito tempo para falar. Ela não tem vocabulário o suficiente para relatar o que aconteceu e dificilmente consegue ver aquilo como um abuso. Até porque o agressor oscila momentos de interações normais com os abusos, justamente para confundir a criança. O agressor constrói uma relação de confiança e afeto com a vítima, dificultando o reconhecimento da violência. É como se preparasse o caminho para que o abuso aconteça, fazendo a criança acreditar que ela não faria nada para machucá-lo. A aluna Aline trouxe para nós o lado psicológico da vítima e do agressor. Vamos falar sobre o lado psicológico. Tanto a vítima quanto o abusador têm um lado psicológico afetado, de diferentes maneiras. As vítimas, por exemplo, nem sempre manifestam os danos psicológicos. Muitas das vítimas até nem têm um dano psicológico causado por isso. Os abusadores, existem diversas causas. Essas causas, esses danos, podem nos ajudar a compreender o que levou o estupro a ser feito, o que levou esse abuso a ser feito. Falando de vítimas menores, existem vários fatores para acontecer esse tipo de problema psicológico. Desde quanto tempo duraram esses abusos? Quem fazia o abuso? Se era uma pessoa próxima dela? Era alguém da família? Ou um conhecido dos pais? Um estranho? Independente de quem for. O tipo de abuso. Se houve consumação do ato sexual? Se foram só carícias? Se os pais ou a família teve algum tipo de apoio, deu algum tipo de apoio para ela, ou principalmente se eles acreditaram, se não acharam que era só uma historinha. O abusador, ele pode ter isso desde pequeno. Ele pode ter crescido vendo alguém da família dele ser abusado. Ou ele pode apenas ter alguma outra questão psicológica que está além do nosso conhecimento. E é muito importante a gente conhecer o lado psicológico e os danos que foram feitos da vítima,
mas também do abusador, pra gente saber o que levou a isso, né? Depois de todas essas informações, veremos agora com o aluno Giovanni casas de apoio e prevenção à vítima. De violência sexual, é importante acionar uma das instituições que atuam na investigação, diagnóstico, enfrentamento e atendimento a vítimas e suas famílias. Agora eu vou citar algumas casas de apoio localizadas aqui em São Paulo. Centro de Referência à Mulher, o CREM, na Várzea Paulista, na rua Arajá, número 199. Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, na rua Abílio Pereira Dias, 331. Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 633. O Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, na rua Cesário Padilha, número 402, em Joanópolis. Centro de Referência da Assistência Social, também o CRAS, na rua Julieta Marcília Passos, no Jardim Novo Amanhecer, número 45. O Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, o CRAM, na rua Albertina Miele Pires, número 161. E o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS também, na rua Professor Antônio de Freire de Souza, número 215. A aluna Aline irá nos mostrar a adultização de crianças hoje em dia. Milhares de crianças são adultizadas todos os dias. Mas afinal, o que é essa tal de adultização? Adultizar uma criança não é nada mais nada menos do que fazer ela se portar e ter costumes de um adulto. Usar roupas, maquiagem, qualquer coisa do tipo. Até no comportamento mesmo. Se ela estiver parecendo com um adulto, isso é adultização. Criança tem que ser feliz, criança tem que brincar. E muitas vezes as crianças perdem essa parte da infância. Pulam direto para ser um adulto, mas a idade não está correta. Olhamos pelas roupas e brinquedos. Vamos usar a boneca Barbie, por exemplo. Ela tem uma maquiagem muito pesada, uma maquiagem que uma criança não deveria usar. Vamos combinar, uma criança nem maquiagem deveria usar. Se usarmos as roupas, por exemplo, vamos ver que são roupas curtas, roupas coladas, novamente um estilo mais adulto, não o de uma criança. Mas, se você olhar por aí, você vê que não é assim que as coisas acontecem. Você vê crianças usando roupas curtas, com maquiagem e andando como um adulto. Isso é adultizar uma criança. A criança perde a infância e passa a se comportar como um adulto. Isso pode acarretar que a criança comece uma vida sexual mais cedo. E vamos combinar, ninguém quer isso. A criança tem que ser feliz, a criança tem que viver o tempo dela. Uma mãe e uma filha australianas fizeram uma campanha. Pegaram algumas bonecas de várias marcas e reformularam elas. Colocaram cabelos mais infantis, fizeram rosto e roupas mais infantis. E testaram para ver se as crianças preferiam as bonecas que elas fizeram, mais parecidas com elas, mais infantis, ou se preferiam as Barbies, ou qualquer outro tipo de boneca que já existia, com um estilo mais adulto. Para surpresa, ou não, de muitas pessoas, as crianças preferiam as bonecas reformuladas. E por que disso? Convenhamos que as bonecas com um estilo mais infantil são mais parecidas com as crianças. As crianças vão se identificar com essas bonecas. E claro, elas vão gostar mais, porque são parecidas com elas. Elas também gostam das bonecas mais adultas, mas não são parecidas com elas, e elas querem se igualar às bonecas. A criança ela não pode ser adultizada, ela tem que viver a vida no ritmo dela. Ela tem que ser criança até onde ela puder ser criança. Elas também gostam das bonecas mais adultas, mas não são parecidas com elas, e elas querem se igualar às bonecas. A criança ela não pode ser adultizada, ela tem que viver a vida no ritmo dela. Ela tem que ser criança até onde ela puder ser criança. A gente tem que ser criança. A gente tem que viver no nosso tempo. E quando uma criança é adultizada por uma outra pessoa, ou por ela mesma, porque às vezes a criança, sem influência de outra pessoa, ela toma costumes mais adultos. Ela tá perdendo a infância dela. E a gente não pode deixar isso acontecer,
porque a infância é algo muito precioso. As alunas Ana Clara e Letícia trazem uma entrevista com dicas para crianças pequenas. Boa tarde. Hoje entrevistarei a doutora Helena, que fez faculdade de medicina na USP, que nos dará algumas dicas de como explicar o abuso sexual para as crianças. Olá, Helena. Qual a importância de conversar sobre este assunto com as crianças pequenas? Olá, Ana! É de extrema importância esta conversa com as crianças, pois é muito importante que desde pequenas elas saibam onde podem ou não podem ser tocadas por outras pessoas e que saibam quando devem dizer não a alguém e contar a um adulto de confiança. E como podemos tocar neste assunto com elas? Hoje em dia, existem muitas formas de abordar este assunto com as crianças. Existem livros e vídeos que podemos ler e mostrar aos pequenos, e que desta forma eles aprendam de um jeito divertido e criativo. Quais livros você indica para os pais que queiram abordar este assunto com os pequenos? Indico um livro chamado Pipo e Fifi, de Caroline Arcari. O livro é para crianças a partir de 4 anos e mostra o que são as partes íntimas e onde podem ou não podem ser tocadas. E um outro livro que indico é o Não Me Toca Seu Boboca, de Andrea Viviane Taubman, que conta a história de uma coelhinha chamada Ritoca, que é assediada pelo seu vizinho e mostra o que devemos fazer nessas situações. Teria algum site para indicar aos pais sobre algumas dicas? Um ótimo site para os pais verem é o fafaconta.com.br/abuso não, que tem dicas de vídeos, livros, podcasts e cartilhas para os pais verem e meios para denunciar abusos sexuais. Qual seria a forma mais delicada de explicar às crianças onde podem ou não ser tocadas de uma forma que elas entendam? Sim, os pais podem explicar por meio de desenhos. Um ótimo exemplo é o de uma professora que ensinou aos seus alunos pequenos onde podem ou não podem ser tocados por meio dos desenhos. Qual dica você daria aos pais para que eles possam entender o que está acontecendo com os filhos deles? Que eles prestem atenção nos seus filhos, os orientem dizendo que as pessoas podem ou não podem fazer com eles, e que se alguém fizer ou tentar fazer algo a eles, que devem dizer a alguém de confiança que possa ajudá-los. Doutora Helena, muito obrigada pela presença e por ter aceitado o convite. Espero que venha ajudar muitos pais. Queria agradecer por poder ter contribuído para esse trabalho de vocês. Foi uma honra para mim, então eu que agradeço. As alunas Aline, Ana Clara e Letícia tiveram o privilégio de entrevistar a doutora Marília Castro, diretamente de Portugal. A internet ajudou a encurtar essa distância. É muito interessante o que ela tem a nos dizer sobre abuso sexual. Orienta pais e alunos em relação a diversas dúvidas sobre esse assunto tão doloroso. Vamos ficar com a entrevista. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, em média, quantas crianças você já atendeu que foram vítimas de abuso sexual? Em média, é uma pergunta difícil, Letícia. Mas, na minha experiência, quando chega no consultório, são adultos que foram abusados na infância. Muitas vezes eles só dão espaço de pôr voz, de narrar, de falar sobre isso e descobrir a importância, o impacto disso na vida, e a coragem, né, de falar sobre isso na vida adulta. Então, assim, o meu maior impacto quando eu comecei a atender pessoas era de ouvir mesmo adultos que falam sobre isso e descobrem e têm a coragem de falar sobre isso, ou às vezes no meio do processo humano normalmente não vem procurar terapia por conta disso, mas às vezes vem por uma ansiedade, vem por uma depressão, ou vem por alguma dificuldade no cotidiano, e quando a gente vai olhando ali a história daquela pessoa, ela encontra um lugar e aí ela fala, tem algo aqui que eu nunca falei para ninguém, né? Então, na minha experiência, por mais que eu
minha carreira sempre foi muito marcada por trabalho com adolescentes e muito tempo com crianças, a temática abuso sexual, ela vem com clientes, com pessoas na escuta, não só no consultório, mas também em treinamentos de inteligência emocional, aparece essa temática muito mais nos adultos. Isso não quer dizer que isso não acontece no universo da infância e da adolescência, mas no universo da infância e da adolescência, normalmente chegam ao consultório muito mais adolescentes e crianças que têm problemas de aprender. E às vezes eles ainda não estão... não posso dizer que os adolescentes e as crianças que eu atendi não foram abusadas, mas a grande maioria delas não. Mas quando eu estive nesse lugar de ouvir e de trabalhar com pessoas que foram abusadas, elas trouxeram isso somente na fase adulta, o que é muito triste. Realmente. Em que a indústria pornográfica pode influenciar uma pessoa a se tornar um abusador sexual? Essa é uma temática aqui difícil, mas a indústria da pornografia, de alguma forma, ela traz o sexo como algo que tem que ser consumido. E não ou seja, se é algo que eu tenho que consumir, é um objeto, como essa água, que eu vou consumir. A água não tem desejo, não tem limites. Entende o que eu quero dizer? Quando eu falo de sexo como uma troca, como fruto de uma intimidade, onde é importante que haja desejo e atração dos dois lados, consentimento, não só desejo e atração, mas consentimento. Eu estou dizendo de uma relação entre dois sujeitos, entre dois seres. Quando a indústria pornográfica, ela ganha, ela apresenta o sexo, ela está apresentando nesse lugar onde há um que deseja e outro que atende ao desejo, como objeto. Entende? Se em algum momento eu falar alguma coisa que não fica claro, mas eu gosto muito dessa questão de exemplo, objeto enquanto algo que não tem desejo, que não tem pensamentos, que não tem emoções, né? Então tem alguém ali que quer e um objeto que vai atender aquele desejo. E a indústria da pornografia, ela não fala sobre medos, não fala sobre um processo de descoberta, e a sexualidade é isso, o sexo é isso, é um processo que demanda intimidade, troca, maturação, de lidar com esse assunto, com essa experiência, e é como se tivesse tudo pronto, né, e a ser consumido. Eu acho que esse é para mim o mais forte, e que vem a indústria, né, não sei se vocês já estudaram em algum momento a Revolução Industrial, mas a indústria, ela produz muito mais do que, quando veio a Revolução Industrial, se tiver alguma professora que queira me corrigir, me corrija, estou aqui resgatando os meus conhecimentos, mas a Revolução Industrial, ela produz muito mais do que realmente a população precisava, então ela tem que criar necessidade para que a população consumisse mais do que ela realmente precisava. Então, a indústria pornográfica, ela faz do sexo, não é à toa que hoje a gente tem uma compulsão, a gente tem diagnósticos de pessoas que são compulsivas por pornografia, ou seja, elas têm uma relação de estar refém àquilo. E muitas vezes a pessoa nem tem muito... não necessariamente essa pessoa, ela é compulsiva pela pornografia, ou
seja, consumir aquilo de forma exacerbada. Então, a pornografia contribui muito, não sei se vou te dizer para os abusadores, mas eu acho que para essa relação deturpada que a gente tem com o sexo, com a sexualidade, né? De coisas que a gente poderia conversar e apresentar de forma, por exemplo, entre casais, e às vezes a pessoa vive isso ali na frente de uma tela, isolada, né? Algo a ser consumido, e não algo a ser desenvolvido, trocado, né? Elaborado. Respondi a pergunta? Sim. Como ajudar uma criança a diferenciar um carinho de um abuso e ao identificar como a gente pode encorajar ela a contar para alguém? Ok. O desconforto. Sim. E muitas vezes na nossa sociedade a gente racionaliza, a gente justifica o nosso desconforto, né? Então, por exemplo, eu não gostei que aquela pessoa tocou na minha perna. Mas é um amigo da minha família. Mas estava na minha casa. Mas é um senhorzinho, né? Acho que não tem maldade, ou é o meu primo. Isso a gente chama na psicologia de racionalização. Eu sinto, o meu corpo, a minha emoção traz um desconforto, mas eu vou lá com a minha razão, com a minha capacidade de racionalizar e justifico, fico tentando explicar que tudo bem. Então, acho que um grande termômetro e acho muito importante porque tem vezes, mesmo com uma pessoa que a gente ama, ou com uma pessoa com um namorado, e aí a gente fala hoje em dia muito do consentimento, eu posso estar com o meu namorado, eu posso estar com o meu parceiro, posso estar com a minha parceira e estar não querer aquilo, estar desconfortável. E esse desconforto, não quero, ou para. Então, o desconforto, ele é esse termômetro de que tem algo a ser passado do limite. E, importante, quando se configura um abuso sexual de uma outra pessoa, né, de alguém intrafamiliar, ou seja, dentro de uma família, ou alguém no metrô, ou alguém comigo, quanto mesmo numa relação que eu já tenho intimidade, mas naquele momento eu não quero aquele tipo de intimidade. Então, o desconforto do nosso corpo, da nossa emoção, tudo bem, é isso que é importante. Tudo bem eu dizer não. É importante a gente dar escuta, ou seja, eu validar, eu dar importância para o meu desconforto. Eu sempre digo uma coisa, o que acontece quando eu estou com dor de barriga? Minha barriga está ali funcionando tudo bonitinho. Eu tenho uma dor de barriga, um desconforto. O que é aquilo a não ser que tem algo de errado? Algo que eu comi que não fez bem, algo que ultrapassou um limite. Eu comi gordura demais, ou eu comi de menos, ou comi chocolate demais. Entende? Então, é muito importante também a gente validar e dar importância para os nossos desconfortos emocionais e físicos, sensoriais, né? Às vezes pode ser assim, a gente fala de abuso sexual, por exemplo, às vezes estou aqui quietinha, e pode vir alguém assim fazer tá tudo bem, não quero, né? Tem momentos que eu não quero toque físico, e poder falar não. Carinho, é vivido como carinho, quando podemos receber. Tem vezes que um beijo ele pode ser invasivo e agressivo, e tem vezes que um beijo pode ser muito prazeroso e amoroso. Isso vai
depender da forma que é dada e da forma se há disponibilidade para receber. Isso muda. Então, eu acho que a resposta em si é atenção ao se há desconforto. E se há desconforto, respeite esse desconforto. E peça ajuda. Se não foi atendido, peça ajuda. Seja para uma amiga, seja para um adulto, seja para um professor, seja para enfim. Ok. Bom, quais são as sequelas emocionais que as vítimas de abuso acabam desenvolvendo? Como eu disse para vocês, essas vítimas chegam no consultório já na fase adulta, eu percebo muita diferença se quando esse abuso ele acontece na adolescência, quando esse abuso acontece antes da alfabetização, é muito complicado, a gente tem muitos impactos no processo, às vezes de aprendizado, às vezes no processo de personalidade, enfim. Então, dependendo da fase da vida em que esse abuso ele é vivido, porque se vocês, agora aqui falando para os alunos, né, também para os adultos, mas pensa você com 7 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos, quando você estava começando a aprender a ler e escrever. O que você sabia sobre sexo? O que você sabia sobre você? O que você sabia sobre seu corpo? Então, como que você vai digerir, elaborar, uma coisa que já é muito difícil elaborar um abuso sexual mesmo na fase adulta, imagina para uma criança de 7 anos, que ela está, eu gosto de dizer que a alfabetização, a leitura e a escrita é uma porta muito importante nossa para o mundo. E se nesse momento que a gente está se expandindo para o mundo, se comunicando, iniciando essa vida de se comunicar com o mundo, algo nos acontece que diz que esse mundo, ele é invasivo, ele é abusivo, ele é desrespeitoso, pode ser muito marcado para essa criança ao ponto dela temer demais, enfim, e ser muito complicado ela passar essa porta de entrada de comunicação com o mundo. Então, normalmente tem muito medo, tem muito isolamento social, uma criança que vive isso antes dos 7 anos de idade. Quando a gente vê mais para frente, tem muitas questões também com relação a se comunicar, a lidar com a própria sexualidade. A gente fala, às vezes, muito de se isolar, mas também banalizar a própria sexualidade, porque isso foi banalizado por um adulto. E também com relação à autoimagem, de se desvalorizar, de se ver como um objeto, se ver como alguém que não merece respeito, atenção, carinho. São muitos, são diferentes formas que esse trauma, que essa dor essa ferida pode se expressar na vida de alguém. Mas também tenho e confesso que muitas vezes no consultório uma pessoa trazia histórias muito difíceis que eu via e era uma pessoa muito bem sucedida, e eu falo que essas também são as surpresas do ser humano, porque muitas vezes eu ouvi histórias muito difíceis e eu falei, gente, meu Deus, como uma pessoa passou por tudo isso e tá aqui, assim, né? Enfim, é surpreendente também, mas isso não quer dizer que não merece a nossa atenção, porque também é uma dor, né? E que precisa ser cuidada, que, enfim, às vezes são pessoas que vão como um trator na vida e em algum momento da vida fala, preciso cuidar dessa ferida. Enfim.
A maioria das crianças e dos adolescentes, eles não sabem que estão sofrendo assédio ou um abuso. Existiria algum tabu entre os pais para não explicarem sobre o assunto, ou seria mais por eles não acharem necessário? Que a criança nunca vai viver isso, ou pode ser que não aconteça? Eu acho que tem uma. Eu acho que a gente tem um tabu social, mais do que. Né? Os pais estão ali refletindo um tabu que é social. E digo isso porque muitas vezes eu ouvi pessoas adultas dizerem: nossa, eu vi tal coisa na TV e me veio à memória de um abuso que eu tinha reprimido. Que, gente, né? A gente não fica com 35, 36 anos pensando o tempo todo de quando a gente tinha 7 anos de idade, 6 anos, enfim. E há muitas vezes, a gente sabe, eu acho que em algum momento, quando me mandaram alguma das perguntas, mas acho que vocês sabem, o maior índice de abuso sexual é intrafamiliar ou no ambiente social da criança e do adolescente. Ou seja, são pessoas conhecidas. E há uma ideia, uma fantasia nossa de que o abusador é sempre alguém desconhecido, é um monstro, é um vilão, né? Como acontece nos contos de fadas, nos desenhos da Disney, né? É sempre um vilão muito bem caricato, com características muito estereotipadas, né? E não é. Então, é muito complicado, e eu acho que é uma questão, assim, os pais, às vezes, como a gente tem um tabu sobre sexualidade, isso vai ecoar na questão do abuso. Porque se a criança e o adolescente, ele não sabe, ele não é educado sexualmente a respeitar os seus limites, a entender o que é intimidade, a entender a perceber em si o que é desconfortável, o que é prazeroso, né? Quem é o responsável pelo meu corpo? Eu posso dizer não? Eu posso dizer sim? Se eu achar que o adulto sempre tem razão, e aí, se chega alguém conhecido que fala, olha, você precisa fazer isso para mim, ou toca no meu corpo. Então, eu acho que é mais amplo, não é que os pais, não é que os adultos hoje que têm seus filhos, e aí, né, eu acho que o desafio do educar é a gente educar enquanto sexualidade. Como que a nossa sociedade lida com a sexualidade? De forma péssima. Muito ruim. Né? Ou a gente fala abertamente do sexo, abertamente, no funk, e não aqui invalidando o funk, mas assim, ou a gente fala de forma brincando na música, ou a gente... E em casa a gente não pode falar. Né? Ou então falar como algo fora, e não assim, como que eu me sinto? Qual que é o meu corpo? O meu corpo é diferente. Como que é o que é prazeroso, o que é desprazeroso? E muitas vezes esses pais também trazem uma história de abuso, ou trazem uma história complicada com relação a nossa sociedade não tem uma relação saudável com a sexualidade. Tanto que a gente falou antes, houveram perguntas sobre pornografia. Quem que produz pornografia? O próprio ser humano. Isso mostra que a relação dele com a sexualidade é muito ainda deturpada. Mas eu acho que os pais, e aí voltando para a tua pergunta, eu acho que a questão, há tabu sim, e é muito importante que a gente fale sobre limites, prazer, o corpo é de quem, o corpo é para quem, o que é privado, o que é público. Sim. Como você disse, a maioria das pessoas que abusam são pessoas que a gente conhece, né? E recentemente tivemos um caso de uma menina de 10 anos que foi abusada sexualmente pela pessoa da própria família, né?
E percebemos, assim, que a maioria dos abusos acontecem dentro de casa, né? Então, você acha que esse papel de conversar sobre isso seria somente dos pais? Eu acho que vivemos numa sociedade, o ser humano é um ser social, né? Não é à toa que está todo mundo sofrendo com o isolamento da pandemia. Se não fôssemos seres sociais, estaria todo mundo no paraíso. Mas não é bem assim. Tanto que estamos aqui nos mobilizando para estarmos todos juntos de forma sincrônica. E alguém desenvolveu o instrumento para isso, trabalhou muito para a gente poder estar aqui com esse recurso. Se somos seres sociais e vivemos dentro de um sistema, eu acho que sim tem quando os pais falam, é um impacto, são pais falando para filhos, e tem esse lugar do cuidado da família para com aquele adolescente, com aquela criança, e tem um quanto de amor, né, e de intenção amorosa, que é importante. Acho que é importante isso ser trabalhado na escola, porque a escola, ela durante grande parte, muito, muito importante da nossa vida, ela é um micro-universo de coletivo, onde a gente aprende o que é comunidade, o que é interação, o que é trabalhar para o nosso aprendizado. Eu falo que a escola é um trabalho, a gente trabalha para produzir nosso aprendizado. Então, a gente se conhece muito na interação com a escola, então a escola tem a sua importância, as mídias também têm grande importância, né? A gente vê muito bem, eu lembro, há alguns anos, para aí, acredito que uns 2 anos, eu acho que já estava aqui em Portugal, teve uma novela que falou, e teve até uma questão forte com o Conselho Federal de Psicologia, de um caso de uma pessoa que falava e lembrava no meio de uma sessão sobre um abuso, era uma novela. Isso teve uma repercussão imensa, inclusive no consultório, eu ouvia pessoas falando, eu via a novela, mexia muito comigo, e me fez tirar. Então, assim, a gente tem os filmes, enfim, ou seja, os recursos culturais também. Então, eu acho que já que é uma questão humana, é uma questão que a gente precisa tratar em várias instâncias, familiar, na escola, né, nos ambientes sociais, culturais. Sim, então, falando já sobre redes sociais, sabemos que hoje em dia muitas crianças e jovens têm acesso às redes sociais. Você acha que esse acesso ajuda na explicação do que é abuso ou isso pode acabar atrapalhando? Olha, as redes sociais uma inteligência artificial, era um outro ser, sei lá, artificial, mas ele é um instrumento. A rede social, a internet, ela é um instrumento, como uma faca. A faca é um instrumento. A faca, ela pode matar e ela pode fazer nossa comida. Ou seja, ela é um instrumento que tem muitas habilidades, só que o uso que eu vou fazer dela, com a intenção que eu tenho, é que vai fazer aquela faca matar ou alimentar. A internet, ela é apenas um instrumento. É o uso, a intenção que eu tenho, e aí também o conhecimento, eu entender quais são os meus limites para com ela. A gente hoje tem pessoas, assim, adoecendo por conta de redes sociais, porque ansiosas se tem likes, ansiosas se as fotos estão sendo vistas, se eu tenho conteúdo para pôr no history, eu não tenho. E
isso, de algum jeito, pode pôr a rede social como algo muito danoso. Mas não é a rede social que faz isso. É a forma como a gente interage com ela. E se somos carentes, ela vai procurar suprir, vamos usá-la com essa carência. Em relação ao abuso sexual, se nós não filtrarmos, ou seja, eu acho assim, temos adultos com muitas dificuldades de lidar com esse bichinho que é a rede social. Ele a gente não sabe muito bem ainda, né? E a gente sabe muito bem que tem pessoas com perfis fakes, ou seja, falsos. Tem pessoas com... às vezes a gente faz alguma coisa na rede social que a gente está vendo, achando que só amigos estão vendo, enfim. Então, assim, eu acho que é um território ainda muito desconhecido. É um território que faz muitas conexões interessantes, mas, assim, voltando à metáfora da faca, a gente precisa determinar que lugar e que importância eu vou dar para este recurso. Igual dinheiro. Ou o dinheiro me serve, ou ele é um recurso para eu viver minha vida, ou eu vou viver a serviço do dinheiro, ou seja, eu vou me matar para ter dinheiro. Eu vou correr o risco de ser presa para ter dinheiro. Opa, né? O dinheiro é um recurso. Ele não é bom nem ruim, é o que a gente faz dele, né? A rede social eu sinto que recentemente, faz poucas semanas, saiu um documentário fantástico sobre redes sociais, mas que eu ainda não vi completamente, mas ele é um bichinho que a gente pouco conhece ainda. Mas que pode informar, pode fazer boas conexões, mas também pode ser danoso se a gente não souber usar. E eu acho que a gente ainda é bem prematuro, nós somos bem maturos com esse novo recurso. Sim. Bom, falando de escola, de que maneira a escola poderia contribuir nessa orientação sobre o abuso infantil? Tem uma coisa que me encanta na escola, que é a capacidade, que é o coletivo, né? E isso o fato de termos ali um grupo de pessoas na mesma faixa etária, com a mesma idade, por mais que sejam pessoas diferentes, eu acho que mais do que nunca a gente fala de quanto, né, com cada um com a sua história de vida, mas eu acho que a escola, ela pode ser esse lugar onde que promova rodas de conversas, isso que vocês estão fazendo agora, né, de falar coletivamente sobre um assunto, e aí, né, por exemplo, nesse assunto deve ter pessoas que deve ser mais difícil de gerir o assunto, não só por já ter vivido um abuso, mas às vezes também tem coisas que é difícil, mesmo quando a gente não aconteceu com a gente, mas aconteceu com o outro. Mesmo, por exemplo, eu sou uma pessoa que já ouvi muitas histórias de abuso, e essa história dessa menina de 10 anos, quando eu ouvi, a repercussão que deu foi extremamente indigesta para mim. Foi difícil, assim. Chegou uma hora que eu falei, não quero mais ouvir, preciso respirar um pouquinho, né? Eu acho que a escola, ela tem esse lugar do olho no olho, dessa relação que é tecida e construída ao longo de um ano daquela turma. Mas tem uma coisa muito importante no processo de traumas como o trauma do abuso, é a confiança. E a gente tem um grupo que convive diariamente durante um ano, é algo muito especial que a gente só tem na escola. Para um adolescente, ele só vai ter isso na escola. Então, é um lugar, por mais que o adolescente ele fale com os pais,
Os pais são outra geração, né? Na escola, a gente tem os elementos adultos, né? Os diretores, os coordenadores pedagógicos, os professores, enfim, né? Toda a equipe, né, que compõe o acolhimento dessa instituição. E temos os dois elementos, né? E temos a capacidade de identificação da troca entre pares. Quando a gente fala pares, são pessoas que estão ali no mesmo lugar, né, na escola, que são os alunos. Então, assim, que estão vivendo um momento da fase da vida semelhante, é um lugar que a gente cria, às vezes, muita intimidade, onde a pessoa sabe quem eu sou. Então, a escola, eu acho que ela tem esse lugar precioso. Talvez, às vezes, não é o lugar que a gente consiga ter essa escuta tão personalizada como, por exemplo, num consultório, como, por exemplo, sentar quando a gente tem intimidade com o pai ou com uma mãe, ou com uma amiga, mas é esse acolhimento, sabe, de pertencimento. A escola, muitas vezes, tem pessoas que só têm a experiência do pertencimento na escola, às vezes nem na própria família. Porque é um corpo de pessoas ali muito bem, por mais que tenha conflitos, sempre tem, há pessoas, há conflitos, mas é isso, eu vou chegar lá na segunda-feira e vão ter aqueles professores, vão ter aqueles amigos, ou mesmo aqui, né? Eu sei que a professora, que a coordenadora está lá, e isso dá uma confiança, um lugar de pertencimento, que é algo muito importante que é rompido no processo de abuso. A confiança, e quando a gente fala de abusos intrafamiliares ou dentro ali da rede social daquela família, a gente fala de um rompimento desse pertencimento, dessa confiança de pertencer àquele grupo que era dito como seguro. Então, acho que a escola tem um papel precioso. E digo isso não só como psicólogo, mas por alguém que já passou pela escola. Bom, eu tenho uma pergunta sobre como você descreveria o porquê de um abusador fazer o abuso. Se tem alguma questão psicológica ligada a isso. Se ele já sofreu, ou como que seria o psicológico dele para fazer esse ato. É uma pergunta super difícil. Mas eu tenho dois olhares, assim. A gente tem aquele abusador que ele traz um desvio de personalidade e muitas vezes ele traz ali marcado um abuso, ou ele pode trazer um transtorno mais grave, mas há muitos casos de abusadores que foram abusados, ou seja, o mundo para ele foi apresentado a partir do abuso. Lembra, não vou falar aqui, a infância é o nosso momento de sermos apresentados ao mundo. Então, se o mundo vai ser apresentado para mim como abusivo, desrespeitoso, eu vou me relacionar depois com ele ao longo da vida a partir desse lugar. Se eu fui abusado, de duas uma, ou eu vou me defender do mundo e me isolar dele, ou eu vou contra-atacar. Tem pessoas que foram abusadas e que elas vão ser extremamente agressivas, impetuosas, então elas não vão abusar sexualmente de outras pessoas, mas elas vão criar uma distância dos outros, ou ser extremamente autoritárias, e não permitir que o outro se aproxime. E tem pessoas que foram abusadas e que podem se tornarem abusadores sexuais. Então, sim, há muitos casos de abusadores sexuais que foram abusados. Por um outro, eu tenho um olhar um pouco, e acho que esses são alguns casos, a gente não tem como
dizer todos os abusadores sexuais foram abusados. E tem um olhar um pouco mais social que eu olho, que eu acho que a gente tem um funcionamento social muito abusivo. A gente tem uma sociedade muito abusiva. A gente não... O que é abusivo? É desrespeitar os limites, é não ter empatia. Há abusadores que são psicopatas, sociopatas, ou seja, psicopatas, na verdade, se são abusadores sexuais. O que é? Ele não tem a capacidade de se pôr no lugar do outro, não tem empatia de imaginar o que é, né? Por exemplo, aqui eu vou falar uma coisa, por exemplo, você já teve vontade de estrangular alguém de raiva. O que te impede você ir lá estrangular efetivamente? Empatia, né? Limite. Pensar na consequência. Pô, depois a pessoa não vai mais querer olhar na minha cara e tal. A gente sente, todo mundo sente raiva. Todo mundo em algum momento já pensou de ultrapassar um limite com alguém. Mas a noção de limite, a capacidade de ter empatia, de projetar as consequências daquele ato, é que nos faz reordenar a nossa emoção de raiva, reordenar a nossa emoção de desejo. Ai, que pessoa linda, maravilhosa, queria lá tacar um beijo e tudo tal, mas a pessoa nem olha pra mim, né? A pessoa tá lá com outra pessoa, tem outro namorado, tem outra namorada, e, né? Desejo, tanto para emoções positivas quanto para emoções negativas. A gente tem essa capacidade do limite. O psicopata não tem. Ele não tem essa conexão com o outro. Então, ele vive para atender o próprio desejo. Isso são psicopatias, são quadros, aliás, um dos quadros mais graves e que o que a gente menos tem, infelizmente, bons resultados, porque eles nem para terapia vão, porque eles, enfim, não vem problema nenhum no que eles fazem. Mas há um outro grupo de abusadores, e eu acredito que seja a maioria deles, que eles são fruto de uma sociedade abusiva, né? Nós, enquanto sociedade, a gente tem muito pouca empatia. A gente precisa exercitar, né? A gente vê empatia como uma qualidade espetacular, isso deveria ser um valor primordial nosso, né? Nós somos abusivos socialmente, nós somos exploradores economicamente. A gente, falando do Brasil, que é um país que, por mais que eu não more aí, eu tenho extremo amor, extrema preocupação, é um país com uma diferença social gigantesca, e quando a gente sai do Brasil, a gente vê isso fortemente. Eu falo que eu sinto imensamente, eu vivo hoje num país que tem muito, assim, não há essas diferenças. As pessoas trabalham no que trabalham porque elas querem, não porque elas vão ganhar mais dinheiro, né? Então, esses abusos sociais, culturais, e intrafamiliares, né? Estou aqui falando socialmente, mas intrafamiliar, a gente está falando de limites, né? Abuso nada mais é do que ultrapassar um limite. No caso, estamos falando aqui de limites sexuais. Mas, se a gente for olhar o quanto a nossa sociedade pouco respeita o que é público, o que é privado, o que é coletivo, o que é individual. Então, eu vejo o abuso sexual como um sintoma de uma questão humana, social que a gente tem. Isso não quer dizer que a gente não tenha que olhar sobre o abuso sexual, mas assim, vamos, é uma cebola que a gente vai tirando camadas e a gente vai vendo que ela tem mais camadas e mais camadas, né? Respondi, Aline? Respondeu sim. E sobre a vítima, a gente sabe que a vítima
ela não se impõe por conta do medo. Mas tem outro fator psicológico para a vítima Uhum. não se impor, além do medo? Não, e muitas vezes não é só o medo do abusador. Muitas vezes é o medo da exposição. Por exemplo, não é da geração, não é da época de vocês eram muito pequenas, mas aqui as professoras e as pessoas, enfim, que estão aqui, que não os alunos, vão lembrar de um caso que a gente teve na Avenida Paulista, dentro de um ônibus. Foi um caso que também recebeu muito, como se não fosse, é uma coisa quase cotidiana no Brasil, mas na época foi um caso que aconteceu na Avenida Paulista, dentro de um ônibus, na avenida mais conhecida de São Paulo, e que um homem, num ônibus cheio de gente, já colou numa mulher, ali na frente de todo mundo. E aqui eu não lembro muito bem se ela, ou acho que alguém viu e expulsou ele, foi algo muito, ele que saiu, ali saíram agredindo ele. Enfim, eu andei muito de ônibus em São Paulo, e eu cheguei a ver uma cena dessa uma vez, e de uma moça que estava do meu lado, e eu, enfim, eu sempre fui mais do enfrentamento, e enfrentei, e eu lembro muito e cutuquei o cara, mandei ele sair, gritei com ele e tal. Já estava na faculdade, já estava numa fase mais encorajada, né? E eu lembro que o cobrador brigou comigo e falou que eu era muito mal educada e muito abusiva, não era abusiva, era intrometida. E a menina chorava, chorava, chorava do meu lado. O cara tava encoxando ela, né? E eu gritei E depois, quando a gente desceu, eu pedi para ela descer comigo. A gente estava chegando na faculdade, ela tremia inteira. E eu percebi que ela estava muito envergonhada. Então, assim, eu lembro, naquela época, hoje eu tenho, enfim, muito mais maturidade para olhar para isso, mas hoje, olhando assim, ela não estava só com medo do cara, ela estava com medo da exposição e do que. Então, é isso que eu estava falando do papel da sociedade, né? O quanto tem um receio do quanto a sociedade vai acolher e vai defender. Que relação a gente tem com a nossa própria cidade, com o lugar onde a gente mora, e que se acontecer alguma coisa, a gente, né, se alguém estiver abusando da gente, o receio é de não de não acreditarem na gente, né, gente, num ônibus, né, e eu lembro naquele ônibus, ele não estava extremamente, o cara não precisava parar atrás dela, tinha outros lugares, lógico que estava cheio, a gente estava em pé, mas tinha outros lugares para ele parar. Então, assim, muitas vezes tem o medo de ser exposto, é uma ilusão a gente achar que só há abuso para meninas, há abuso entre meninos também, meninos também são abusados. Lógico, numa sociedade machista, há maior parte de abuso para com as mulheres. E também, uma coisa que contribui, às vezes, muito da vítima não se defender e aí acho que muito entre mulheres, essa possibilidade de dizer, se permitir não querer. A gente, às vezes, até entre amigas, uma amiga convida a gente para ir, chama a gente para ir até a cantina pegar um lanche, eu não quero, quero ficar aqui quietinha. Eu falo, ai, tá bom, eu vou. Tô aqui indo para exemplos muito simples, mas o quanto é importante a gente dizer não e achar que o não muitas vezes é um não para o outro e é um sim para nós. Podemos dizer sim para nós. E tem vezes que a gente diz sim para o outro e eu estou dizendo não para mim mesma. Entende?
Não precisamos sempre dizer sim para o mundo. Às vezes, para dizer sim para nós mesmos, a gente precisa dizer não para o outro. Isso vai ser bom para a relação. Né? Há uma tendência entre mulheres de achar que sempre tem que dizer sim. Para os filhos, para os amigos, para a amiga. Então, e a gente precisa ter, e aí é uma coisa assim, a gente precisa ter coragem, e a gente precisa se desenvolver enquanto sociedade emocionalmente para ter coragem de dizer não, e a gente precisa confiar na nossa própria percepção, que é aquilo que eu falei lá na primeira pergunta. Confiar no meu desconforto. E não achar que o outro sabe o que é melhor. Não, tá tudo bem, isso é um carinho. Não, se eu sinto como desconforto, não é um carinho. Validar a própria percepção, acho muito importante. Uma pergunta, acho que é a última, até porque nosso tempo já está acabando. Você acha que a indústria da música, principalmente aqui no Brasil, ela trata o abuso, o ato do abuso, do próprio sexo, ou do corpo, principalmente do feminino, de uma forma, vamos dizer assim, fútil? Olha, eu acho é tão vasto hoje a cultura da música, e eu acho que tem trabalhos maravilhosos que falam da mulher, dos seus limites, o meu corpo como o meu. Às vezes a gente deturpa ou confunde eu me apropriar do próprio corpo, né? Eu ser dona do meu próprio corpo, como vou reformular. Eu posso estar refém pega um ícone aí, que eu não quero falar nomes. Mas, por exemplo, pega um ícone da música brasileira que hoje é mundial. Por exemplo, a Anitta, vai. Falei nome. A Anitta, ela é um ícone. Aqui em Portugal você ouve, na Espanha você ouve. Ela é conhecida, enfim, você fala Anitta, todo mundo sabe quem é. Você pode falar, nossa, ela empodera as pessoas em relação ao próprio corpo, ou as músicas dela botam a mulher como objeto? Não sei. O que eu sei é, se ela acha que ela sempre tem que estar gostosa, que ela sempre está com roupa grudada, que ela sempre está com o corpo à mostra, aí ela vai estar sendo abusiva com ela mesma. E vai estar transformando a música dela e ela num objeto da indústria da música. E de prazer, Entende o que eu quero dizer? Sermos... essa palavra aqui não me soa muito bem, mas é a palavra da moda. Empoderados do nosso próprio corpo. Não é a gente... sermos livres para, se eu quiser, por exemplo, se a Anitta quiser sair de calça jeans e camiseta branca, e tudo bem. Agora, se ela acha que para ela ser Anitta, ela tem que sempre estar linda. Então, o que eu estou querendo dizer é, a música, eu acho que tem muitas músicas, eu acho que não é... Eu acho que tem muitas, por exemplo, mulheres em algumas músicas da Anitta que super pensaram sobre, repensaram a sua relação com o corpo, com a sexualidade.
Mas eu acho que vale a pena a gente não ficar só no gueto do funk, ou só no gueto da MPB, ou só no gueto... Eu acho que tem muitas coisas, tem boas produções. Agora eu tô lembrando aqui de uma música, mas eu não lembro o nome, não sou boa de cantar, mas eu acho que tem coisas boas, principalmente depois... Tem aquela moça que tá muito famosa, ai, como ela chama? Negra, ela é linda, 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 alta. Isa? Não. A Isa. Não é Isa? Foi a Isa que você falou, Ana? Foi. A Ana que falou? A Isa tem músicas fantásticas e, enfim, eu acho que a música, e eu também, o que uso que a gente faz dela, mas tem músicas que eu acho extremamente, que colocam a mulher e o sexo, não só a mulher, o sexo como objeto, assim como a pornografia. Acho que tem músicas que são extremamente pornográficas, né? Pornográficas nesse sentido de objetivar o sexo, que é uma troca. Gente, somos frutos do sexo, pensem. Todos nós somos frutos do sexo. Para existir, foi preciso essa conexão. Eu não estaria aqui, nenhum de vocês estaria aqui. Olha o poder disso. E a gente banaliza, né? E aí banalizar em vários aspectos, né? É uma experiência muito valiosa e muito importante, que é fruto da vida, é o que dar vida, e que a gente banaliza, e que a gente objetiva, né, coloca como objeto, e que é algo que a gente precisa olhar com muito carinho, porque também, quanto sociedade, nós banalizamos a vida. Por isso, banalizamos o sexo. Essa troca, para mim, é riquíssima, tanto de ouvir e as perguntas ecoam também para mim novas conexões. Então, né, quando a gente fala, e essa é uma coisa importante, quando a gente fala, eu falo sempre isso na terapia, a gente primeiro se escuta antes a gente também está se escutando quando a gente fala. Por isso, talvez, é tão difícil para uma vítima ela ir direto para um terapeuta, ou ela ir direto para uma pessoa com uma hierarquia diferente, ou é mais fácil ela ir para um amigo, e para alguém mais próximo, com menos diferenças, porque ela também precisa desse tempo, nem ela sabe, ela ainda está nomeando, a nomeação é uma coisa muito importante para o ser humano. Ela viveu aquilo no corpo, e que ela ainda precisa nomear, e às vezes isso ainda está tão confuso, que não está ainda tão organizado para chegar e falar, né? Então, é importante a gente saber e trazer esse tema como um tema social, humano, porque a gente pode, né, não só estar no lugar da vítima, mas também como quem acolhe, como escuta, né? E também dizer que não se sintam, a escuta, ela tem um poder maravilhoso, a escuta, o acolhimento. Às vezes, quando alguém traz um problema, a gente quer resolver, solucionar, concluir, e é tão bom quando a gente simplesmente pode ser escutado e acolhido. Queria agradecer vocês e dizer aos meninos, às meninas, que deem voz aí para os seus desconfortos. Meninas, não achem que vocês têm que, mulheres, sempre estar atendendo aos outros, e meninos, não achem sempre que vocês têm que estar sabendo tudo, potentes para tudo, e vocês também podem ser vulneráveis. Acho que esse é o grande desenvolvimento que a gente tem que alcançar enquanto humanidade. E contem comigo, tá bom? Quando sentirem que essa conexão pode ser frutífera, tá bem? Um beijo.